A paz de Cristo, queridos, que Deus abençoe a todos de maneira abundante. Eu gostaria de ler aqui com vocês o que está escrito no capítulo 13 de Números, a partir do versículo de número 27. Está escrito assim: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Pule para o verso 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Somente até aqui. Queridos, então, só contextualizando esse texto que eu li, aqui essa passagem é a passagem que Moisés envia os espias para olharem a terra de Canaã. Então eles haviam passado 40 anos percorrendo o deserto. E aqui, nesse texto, eles estão às vésperas de entrar na terra a qual o Senhor havia prometido. Então foram enviados esses espias, e aqui eles trouxeram o relatório do que eles haviam visto ali. Então a primeira coisa que a gente precisa entender aqui, nessa mensagem nós vamos falar sobre derrotar gigantes, sobre vencer gigantes, sobre vencer problemas e dificuldades. Então o primeiro gigante, o primeiro problema que a gente precisa detectar aqui e saber como vencer é o gigante da decepção. Então eles passaram 40 anos naquela expectativa de adentrarem na terra de Canaã. E veja, queridos, o tamanho da decepção que não foi quando eles receberam aquele relatório dos espias. Ou seja, a emoção, a expectativa, tudo aquilo caiu por terra. Ou seja, um balde de água fria caiu sobre eles. Foi uma decepção total. Ou seja, tudo que eles haviam sonhado, tudo que eles haviam imaginado, tudo de expectativa, foi tudo por água abaixo. A gente precisa na vida entender que virão decepções. Só que essas decepções, elas não podem nos derrubar, elas não podem nos derrotar. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é isso. Esse é um gigante que todos nós vamos ter que enfrentar e que vencer. Então, são gigantes, são problemas na nossa vida. É um concurso que você fez e não foi aprovado. É um Enem da vida que você fez e foi muito mal colocado. É um exame médico que você recebeu e foi totalmente desfavorável a você. É um prejuízo financeiro que você teve. Foi uma decepção amorosa. Ou seja, todas essas coisas
são problemas que se nos apresentam, e todas essas coisas elas trazem naturalmente decepções. A decepção do povo de Israel foi tão grande que eu li para vocês que naquela noite o povo fez o quê? O povo simplesmente chorou naquela noite. Ou seja, o riso se transformou em pranto naquele dia. Ninguém teve mais motivo de sorrir naquele dia. Como eu disse, o riso tornou-se em uma noite de choro, em uma longa noite de pranto. Mas no final da história, eles venceram, graças a Deus. Eu quero profetizar na sua vida, na minha vida, que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Amém? Outra coisa que nós precisamos vencer no decorrer da nossa vida, outro gigante, outro grande problema que nós precisamos vencer, é o gigante da autoestima baixa nossa. Nós temos que ter uma autoestima controlada, equilibrada. Ela não pode ser alta demais para não se tornar em soberba, mas também ela não pode ser baixa demais, porque isso nos tornará pessoas derrotadas. Veja que eles, os israelitas, eles não só se viam pequenos, como eles achavam que os habitantes lá de Canaã também os viam como seres menores, como seres pequenos. Veja que eles disseram: olha, nós éramos como gafanhotos diante daquele povo. E eles disseram assim, e aquele povo também achava que nós éramos gafanhotos diante deles. Olha, é interessante como eles estão falando uma coisa aqui que não tinha como eles saberem de fato, de verdade. Como assim? Tudo bem que eles achassem que eram pequenos. Agora, como é que eles sabiam que os outros achavam que eles eram pequenos? Você vai dizer: não, pastor, mas é porque os outros viram. Eu duvido que isso deva ter acontecido em algum momento. Veja que nós estamos num tempo de guerras. Não é como num lugar de paz. E tinha um povo que eles mesmo disseram: olha, as cidades são totalmente fortificadas. Nós tínhamos ali homens gigantes, guerreiros, eles são muito bem armados. Eu pergunto a você, será que esse povo forte, guerreiro, bem armado, se visse alguém vigiando a terra deles, você acha que eles deixariam esse povo voltar ileso para casa? Óbvio que não. Muito provavelmente o povo lá daquele lugar não os viu, porque se tivesse vistos, eles os teriam matado. Mas o complexo de inferioridade, a autoestima deles é tão baixa que eles mesmo disseram: olha, eles, aquele povo lá, acharam que nós éramos como gafanhotos perto deles. Mas isso já era coisa da própria cabeça deles, queridos. A gente precisa entender isso daí. A gente não pode se menosprezar. Humildade não é pensar menos de nós. Nós precisamos mudar o nosso conceito de humildade. A gente acha que humildade é quando a gente pensa menos de nós. Isso não é verdade. Humildade é quando a gente pensa mais no próximo. Isso é humildade. Não é eu pensar pouco de mim. Eu sou um coitado, eu sou o mais pobre, eu sou o mais burro, eu sou o mais feio. Isso não é humildade. Humildade é quando... Vou pegar um caso aqui para você entender o que é humildade. Nós vimos o caso daquele desembargador que deu aquele fuá todo, que ele queria andar sem máscara, acho que lá em Santos, em São Paulo. E ele humilhou aquele guarda. Você viu a repercussão que deu.
Veja bem, se aquele homem tivesse humildade, não era para ele pensar menos dele. Ele é um desembargador. Ele fez concurso, ele fez por onde, ele estudou, ele trabalhou para isso. O que o tornaria um homem humilde era ele ter pensado no próximo. Era ele ter pensado, puxa, esses guardas aqui, eles estão cumprindo com a obrigação deles, é o trabalho deles. Assim como eu tenho que fazer coisas no meu trabalho que não me agradam particularmente, mas eu tenho que fazer. Se ele pensasse assim, daí ele xingou o sujeito, pegou o telefone, olha fulano, tem um analfabeto aqui e tal. Se ele tivesse pensado, não, por que eu vou xingar esse rapaz de analfabeto? Até porque para ele ser guarda, ele teve que passar por um concurso público. O analfabeto ele não é. Então, o que o tornaria um homem humilde, o desembargador, não era ele pensar nada de si próprio. Era ele ter pensado no próximo. Isso aqui é humildade. O que tornaria esses espias mais humildes? Eles terem pensado assim, olha, Deus nos tirou lá do Egito, vamos pensar em Deus. Deus tem um plano para as nossas vidas. Deus não trouxe a gente aqui para morrer, para ser entregue aos nossos adversários. Olha, a gente precisa pensar nos nossos filhos, nas nossas crianças, nos nossos jovens, nos nossos velhos. E eles depositaram a fé deles na gente. Então a gente não pode deixar que a nossa carne fale mais alta. Nós temos que pensar em Deus em primeiro lugar e temos que pensar no nosso próximo. Quando a gente age assim, a gente verdadeiramente demonstra humildade. Então tire da sua cabeça essas ideias de você achar que é um coitado, que é um Zé Mané, que é um Zé Ninguém, e achar que isso é humildade. Isso não é humildade, nunca foi humildade. É interessante quando a gente estuda a história do povo de Israel no Antigo Testamento, porque Paulo diz assim, que nós somos o novo Israel, que o verdadeiro judeu não é o judeu segundo a carne, como eram esses aqui, mas sim o judeu que é espiritual, que nasceu de Cristo. Então Paulo diz, esse é o verdadeiro Israel, esse é o verdadeiro judeu. Agora a gente vê como nós somos herdeiros espirituais de Israel, já que nós somos o novo Israel. Nós possuímos o DNA nos seus erros também, nos erros cometidos por eles. Por exemplo, qual foi o erro desse povo aqui? Eles olharem mais na horizontal do que na vertical. Eles olharem mais para as coisas da terra do que para as coisas do alto, que estão na vertical. O erro deles, assim como também os nossos erros, são esses, que nós deixamos de olhar para as coisas do alto, deixamos de olhar para o céu. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E a gente deixa de olhar para olhar na horizontal, para olhar para os problemas, para olhar para os gigantes, para olhar para as dificuldades, para as derrotas, para os complexos interiores, para que os outros falam e pensam ao nosso respeito. Nós perdemos o nosso tempo olhando para essas coisas, quando deveríamos olhar para as coisas que são lá do alto. Nós precisamos aprender. Por exemplo, Jesus, quando da multiplicação dos pães e dos peixes, está aquela confusão ali, está aquela celeuma, porque tem mais de 5.000 pessoas e não tem dinheiro, não tem lugar para comprar pão. E o que vai acontecer? Está todo mundo desesperado. E Jesus recolhe os 5 pães e os peixes e ele, olhando para o céu, os apresenta e os abençoa.
Veja que Jesus não se concentra na horizontal. Jesus concentra na vertical. Jesus sempre age assim. Quando a filha de Jairo morreu, então Jairo vai chamar Jesus para ir até a casa dele, Jairo, e alguém chega no mesmo instante e diz: olha, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha já está morta, não tem mais o que fazer. Então Jairo está na horizontal. Eu imagino que o desespero já deve ter tomado de conta dele nesse momento que ele recebe a má notícia. Mas Jesus, o homem da vertical, o homem que verdadeiramente desceu do céu, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu. Quem desceu do céu? Ele, Jesus. Então o homem que desceu do céu, ele olha para Jairo e ele diz: a menina não morreu, mas apenas ela dorme. Veja que é uma perspectiva totalmente diferente de olhar para o mundo. E queridos, como nós somos assim, eu sou assim, você é assim, que a gente está tão envolvido nas correrias desse mundo que os problemas chegam e a gente verdadeiramente age na horizontal. E às vezes a pessoa está tão a ponto de explodir que uma coisa simples, uma coisa minúscula, ela é capaz de ser um ponto de desequilíbrio para você verdadeiramente ficar totalmente descontrolado. Às vezes a pessoa está tão estressada, está tão perturbada da cabeça já, que o que acontece? Daí na hora lá ela não sabe onde é que deixou uma chave, por exemplo. Isso acontece mais. Então ela esqueceu onde é que ela botou a chave. Então ali, pum, ela já explode. Aí ela já xinga todo mundo, ela já amaldiçoa o dia que ela nasceu, ela diz que quer morrer, porque vive muito na horizontal. E a gente precisa lembrar, e a gente precisa aprender a viver olhando para as coisas que são do alto. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e a chave vai aparecer em nome de Jesus, amém? A roupa vai aparecer, o calçado vai aparecer, tudo isso vai entrar no lugar quando a gente colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas, verdadeiramente. Mas nem todo mundo pensava de maneira negativa lá entre os espias. Eram 12 espias. A grande maioria, 10, apavoraram o povo. 10 disseram: estamos perdidos. Nós vimos, a terra é boa, o fruto da terra está aqui, ó. A terra verdadeiramente é como Deus disse, é uma terra que mana leite e mel, mas é uma terra que devora, é uma terra que é habitada pelos filhos de Anak. Nós vimos ali os gigantes. Então esses 10 espias fizeram o coração do povo desmaiar, e o povo caiu no pranto, caiu no choro. Porém tinham 2 dentre esses 12 que não caíram nessa visão, não caíram naquilo que os seus olhos físicos mostraram para eles. Esses 2 olhavam mais para o alto, para a horizontal, para a vertical, perdão, do que para a horizontal. Quem eram esses 2 homens? Caleb e Josué. Esses 2, o próprio Deus mais adiante vai dizer: olha, vocês 10 espias, vocês fizeram o coração do povo desmaiar, desanimar. Agora, 2 dentre vocês, eu percebi que tem um espírito diferente. E é aqui que eu gostaria de me ater um pouco com você. O
que é ter um espírito diferente? Algumas pessoas argumentam assim, dizem, ter um espírito diferente aqui é porque Josué e Caleb tinham o Espírito Santo. Não, queridos, pelo amor de Deus, não. Como não? Como não? É simples. O Espírito Santo não havia se derramado até esse momento aqui. Isso vai acontecer depois que Jesus vem, depois que Jesus é crucificado, é que o Espírito Santo vai ser derramado lá em Pentecostes. Ou seja, não está se tratando aqui de desse espírito diferente que possuíam Josué e Caleb ser o Espírito Santo, de forma nenhuma. E o que é esse espírito diferente? Olha, querido, você pode ter o Espírito Santo e ter uma mente e uma verdadeira síndrome de gafanhoto. Você pode realmente ter nascido do Espírito Santo, eu não contesto isso, mas o seu pensamento é totalmente errado. É o que mais se vê dentro das igrejas, pessoas que realmente são salvas, pessoas que realmente nasceram do Espírito Santo, é inquestionável, pelos frutos. Agora, o pensamento é totalmente errado para determinados assuntos. Essa é a questão. Olha, tem irmão que ele é assim. Não tem, o Salmo diz assim, olha, 10.000 cairão à tua esquerda e 1.000 cairão à tua direita, tu porém não serás atingido. Pois tem irmão que ele muda, ele diz assim, olha, 10.000 serão abençoados à tua esquerda e 1.000 serão abençoados à tua direita, tu porém não serás atingido pelas bênçãos. Ele pensa assim. Tem irmão, eu já vi, cara, pessoas evangélicas que disseram para mim assim, olha, pastor, acho que eu nasci para ser a outra. É triste isso. Eu nasci para ser a outra, porque quando eu namorava eu era a outra. Quando eu casei, eu passei a ser a outra também. Logo, meu destino é ser a outra. É ser a filial, nunca ser a matriz. Pensamento de gafanhoto. É uma pessoa que se vê a si própria deste tamanho. É um gafanhotozinho. Mas nasceu de Deus? Pode ter nascido de Deus, sim. Veja, queridos, os maiores gigantes que a gente precisa vencer, entenda, não estão fora de nós, estão dentro de nós. O povo de Israel aqui, os maiores gigantes estavam dentro da mente deles, não estavam na terra de Canaã. Veja que se nós tivermos pensamentos derrotistas, nós seremos derrotados. Por que Deus se agradou de Josué e de Caleb? Porque eles viram a coisa por outra perspectiva. Eles viram realmente as dificuldades, mas eles viram outra coisa. O que eles viram? Eles viram assim, peraí, nesses 40 anos que nós estamos andando com Deus no deserto, as poucas derrotas que nós tivemos, foi por causa do pecado e da murmuração. As poucas derrotas que nós tivemos, a culpa foi nossa, não foi de Deus. Sempre que nós estávamos em conexão com Deus, sempre que nós estávamos ligados com Deus, Deus nos trouxe verdadeiras vitórias. Vitórias contra inimigos maiores e mais fortes do que nós. Situações muito difíceis, mas a boa mão do Senhor esteve conosco. Então, esse é o pensamento de Josué e Caleb. É uma inteligência espiritual. Então eles se recusam a pensar assim como os outros. Ah, Deus trouxe aqui a gente para morrer, vamos voltar para o Egito. Não, eles usam a cabeça deles para pensar de uma forma realmente
inteligente e espiritual. Porque eles pensam assim: Deus não é burro, obviamente, Deus não é estúpido. Se Deus trouxe a gente até aqui, foi para a gente entrar e tomar posse. Não tem lógica a gente chegar até aqui e sermos destruídos. Que plano maluco seria esse de Deus? Então, se Deus trouxe a gente até aqui, é para a gente entrar e é para tomar posse dessa terra. Ah, mas os inimigos são mais fortes. Mas o Deus que está conosco é mais forte do que os mais fortes. Esse é o pensamento de Josué e Calebe. Esse é o pensamento que agradou a Deus. Esse é o pensamento que agrada a Deus. Qual é o pensamento que agrada a Deus? É uma coisa chamada fé. Eles tiveram fé. Hebreus 11, fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem ainda. Então Josué e Calebe são dois homens de fé. Eles têm a certeza de uma coisa que eles não viram ainda. Eles não viram essa vitória ser concretizada ainda, mas essa vitória já está na cabeça, já está no coração deles. Isso é viver por fé, não por vista. O restante do povo foi pela vista, foi por aquilo que eles enxergaram. E é isso que desagradou a Deus verdadeiramente. Mas Josué e Calebe não. Eles tinham uma outra visão. E essa visão que agradou a Deus, a gente tem que imitar. Porque como Deus não muda, o pensamento dele continua do mesmo jeito. Quem quer agradá-lo tem que andar e tem que viver pela fé. Agora, há um outro ponto que a gente precisa analisar nesse texto aqui. Esse povo que venceu os gigantes, que tomou posse de todas as bênçãos ali na terra de Canaã, eles tinham praticamente apenas uma arma espiritual, que era a promessa de Deus. Somente a promessa de Deus, incutida em suas mentes e corações, foi capaz de tornar possível a vitória contra os inimigos, contra os problemas. Então, eu quero chamar a sua atenção, crente do Novo Testamento. Esse povo aqui é do Velho Testamento, é uma outra aliança. E nós estamos numa aliança que é mais excelente, que é muito mais perfeita. Quais são as nossas armas? Quais são as armas que estão ao nosso dispor, que nós podemos usá-las para vencer todo e qualquer inimigo? É aqui que eu quero chegar com você. Repito, eles possuíam apenas a promessa, e a promessa de Deus foi suficiente para eles vencerem. E nós, então, o que é que temos? Nós, os crentes da nova aliança, do Novo Testamento, nós temos a nosso dispor armas que essas pessoas do Velho Testamento não tiveram. Nós temos, por exemplo, o nome de Jesus, coisa que eles não tinham como invocar, porque, repito, Jesus, o Verbo encarnado, ainda não viera. Então eles não podiam dizer em nome de Jesus, como nós podemos. E esse nome, queridos, o nome de Jesus,
Ele é poderoso. Isso não é só um jargão evangélico. Muita gente não entende, mas que poder é esse do nome de Jesus? Veja bem, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. O nome de Jesus é tão poderoso que ele pode literalmente salvar uma pessoa das trevas para a luz, da morte eterna para a vida eterna. O nome de Jesus é tão poderoso, queridos, que quando eu invoco o nome de Jesus, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz vem para o meu interior. Então eu posso estar triste, eu posso estar angustiado, eu posso estar com a cabeça quente, eu posso estar desesperado. Se eu conseguir parar de olhar na horizontal um pouquinho, e se eu conseguir olhar na vertical e invocar o nome do Senhor Jesus Cristo, a paz vai invadir o meu interior. O contentamento, a alegria, a paciência, o autocontrole, o domínio próprio, o amor, a temperança, a bondade, todo fruto do Espírito vem sobre a minha vida quando o nome de Jesus é invocado. O povo do antigo não tinha essa arma tão poderosa, e nós temos. Mas eu ter uma arma não quer dizer que eu saiba usá-la. Não adianta eu ter uma pistola se eu não sei nem destravar para atirar. Não sei se você já assistiu nos filmes aí policiais, às vezes o mocinho, que é um sujeito que não tem nenhuma experiência com arma, daí ele pega lá a pistola, aponta para o vilão e não sai nada. Daí o vilão toma, tira, desengatilha ali, pá, e dá um tiro no pé dele. Então, a arma do nome de Jesus eu tenho que usá-la sempre. Em toda e qualquer situação adversa, a arma do nome de Jesus deve ser invocada. Repito, porque quando eu invoco o nome de Jesus, a obra de Jesus, tudo que ele conquistou na cruz, passa a fazer parte de mim naquele momento e me capacita a vencer toda e qualquer situação terrível. Situação de morte, de desespero. Se a pessoa não invocar o nome de Jesus, eu não sei o que pode acontecer. Uma vez, quando a gente morava lá em São Paulo, a padaria nossa lá, e chegou um assaltante, ele chegou com uma pistola. Eu nunca tinha visto uma arma daquela, devia ser uma 45. E ele chegou, meteu a pistola aqui na minha cabeça. Você imagina o que é que eu estava pensando? Pastor, você estava pensando no Corinthians? Não. Estava pensando nos filmes? Não. A única coisa que eu estava pensando, sabe o que era? No nome de Jesus. O nome de Jesus, meu Jesus, Senhor Jesus, me salve. Senhor Jesus, se é para eu morrer, então me leve agora. E o sujeito começou a se tremer, tal, e ficou tão nervoso, daqui a pouco pegou o dinheiro como saiu correndo que nem um doido. O que é que salva? O nome de Jesus. O que é que me salvou? O nome de Jesus. Essa é uma arma poderosíssima que a gente precisa usar. Como eu falei, esse povo antigo não tinha o Espírito Santo. Não tinha. O Espírito Santo não havia sido derramado assim sobre toda a carne, como o profeta Joel profetizou. Então, hoje nós temos o Espírito de Cristo, que não é uma energia, não é uma força, é a pessoa de Cristo.
é o poder de Cristo dentro de nós. O Espírito Santo é o que torna Jesus realmente real nas nossas vidas, não apenas uma teoria. Essa é a diferença de uma pessoa que tem o Espírito Santo e uma pessoa que apenas acredita em Jesus. Por exemplo, a pessoa diz assim: olha, eu acredito que Jesus existiu, logo eu sou um cristão. Não, não é assim não. O que torna verdadeiramente uma pessoa ser de Cristo é ela ter o Espírito de Cristo. O que Paulo diz? Olha, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, a presença do Espírito de Cristo, o Espírito Santo, é que conserva o nosso relacionamento com Cristo. Por que a pessoa serve a Deus 20, 30 anos e esse relacionamento nunca se estraga? Ela pode passar por decepções, ela pode passar por lutas, mas ela permanece. Por quê? Porque é o próprio Cristo, através do seu Espírito, que está dentro dela, no interior dela. Por isso que agora você entende que tem muita gente desviada, e essa pessoa se desviou, saiu da igreja, e ela parece que nunca esteve inserida ali. Por isso que o apóstolo diz assim: olha, apóstolo João, eles estavam no meio de nós, né? Mas eles saíram. Por que eles saíram? Porque realmente eles nunca foram dos nossos. Daí o cara sai, volta para o mundo, como a gente diz, né? E ele é como se realmente ele nunca tivesse feito parte daquilo ali. Tanto é que ele volta a viver uma vida totalmente longe de Cristo, e ele está bem, de uma certa forma, vamos dizer assim. Seria, queridos, como eu tirar um peixe d'água e o peixe dizer: cara, eu estou feliz demais aqui na terra. Eu ando na areia, eu ando na terra, entendeu? Mas peixinho, você não quer voltar para a água? Não, realmente eu não era da água, eu fui só tomar um banho ali. Na verdade, eu sou da terra aqui, eu não sou da água. Por que isso acontece? Porque essa pessoa, eu acho lindo demais isso, ela nunca foi batizada no Espírito Santo. Quando eu falo de batismo no Espírito Santo, não é reteté, não é a pessoa sair dando voadora, não é jogar as cadeiras da igreja para cima, não é sair correndo fazendo aviãozinho. Se você estudar o grego, você vai ver, batizar é mergulhar. Uma pessoa que foi batizada no Espírito, ela foi mergulhada para dentro do Espírito. Entendeu? Ela faz parte, é como um peixe, agora ela faz parte daquele mundo do Espírito, da água, do rio da vida do Espírito. É isso que a pessoa precisa entender. Então, uma vez que eu me tornei essa pessoa que vive na água do Espírito, eu não posso mais viver fora. Porque se eu digo que fui batizado no Espírito, e agora eu vivo fora na terra, e eu estou me dando bem nisso daí, o que é óbvio eu deduzir? Que a pessoa realmente ela deu um mergulho ali, mas ela não foi batizada, ela não foi mergulhada. E é por isso que tem muita gente que é derrotada. É por isso que tem muita gente no meio do povo que realmente é de derrota em derrota, porque realmente ela não nasceu de Deus. O que o apóstolo João vai dizer? Olha, filhinhos, aquele que é nascido de Deus vence. Por que ele vence? Porque ele é nascido de Deus. Quem nasce de Deus passa a ter a mente de Deus,
passa a ter os pensamentos de Deus, passa a ter os sentimentos de Deus. Então, queridos, pelo amor de Deus, vencer esses gigantes, esses problemas, está dentro das nossas possibilidades, desde que nós estejamos em Cristo Jesus, desde que nós estejamos debaixo das suas promessas, debaixo do seu santo nome, o nome de Jesus, diante do qual se dobrarão todos os que estão no céu, na terra e até mesmo debaixo da terra. Uma referência clara, penso eu, aos seres demoníacos. E se nós estivermos debaixo da direção do Espírito Santo. Amém? Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, obrigado pela revelação da Tua palavra. Pai, eu te peço, fortaleça essa pessoa que está me ouvindo nesse momento, que o Teu Espírito venha revesti-la verdadeiramente. Coloca a Tua paz nela, coloca a Tua fortaleza, para que ela possa ser forte em Cristo Jesus, que ela possa dizer verdadeiramente: tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso porque maior é o que habita dentro de mim do que aquilo que habita no mundo. Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões, nos limpa de todo o pecado, de toda a mácula. Nós queremos ter sempre uma consciência sã diante de Ti. Queremos sempre andar debaixo da Tua direção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.